Boa noite, boa noite. Hoje, 27 de outubro de 2022, sou Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje é a nossa sétima aula de implementação de equipamentos e dispositivos. Estou com a turma de contagem. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo na santa paz. Aqueles que porventura não puderem assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e o link para acesso a ela vocês vão ter acesso ainda hoje no portal, assim como a apresentação, essa apresentação em PDF. Deixo tudo para vocês hoje, tudo antes das 8h30, no máximo 8h40, já está tudo disponível para vocês. Tranquilo? Qualquer momento que alguém tiver alguma dúvida, sugestão, ou quiser manifestar uma opinião aí, pode ativar o microfone ou escrever no chat que eu estarei acompanhando. Ok, ok? Então, vamos que vamos. É, esse final de semana encerrou o prazo da atividade 4, então abriu a atividade 5, que o prazo dela vai estar aberto até o dia 6 de novembro, a final da semana que vem, e semana que vem é a nossa última aula, a oitava e última aula dessa unidade curricular. Tá? Então, semana que vem vocês têm para fazer a atividade 5 e a pesquisa de satisfação. Tá? Essa atividade 5 são questões sobre montagem, calibragem, startup de equipamentos e dispositivos. Resultados esperados são exercícios resolvidos, o material didático impresso, né, implemento o, a apostila implementação de equipamentos e dispositivos, os capítulos 5 a 7, 5, 6 e 7. O valor da pontuação é 5 pontos para essa atividade. A nossa referência bibliográfica, o livro Implementação de Equipamentos e Dispositivos, e também o livro Instrumentação Industrial como indicação de literatura complementar. Na aula de hoje, o que nós vamos falar? Tá? Sobre calibração de transmissores de temperatura, como é que é feita a calibração de temperatura, e vamos falar um pouquinho sobre startup de equipamentos e dispositivos, a questão de comissionamento, tudo isso aí a gente vai estar falando hoje. Calibração de temperatura, né? Para calibrar a temperatura, a gente precisa de vários acessórios, tá? Todo sistema de calibração, a gente precisa de equipamentos, né? E temperatura tem mais uns acessórios a mais do que nos outros dispositivos, né? Os acessórios para sensores de temperatura são os dispositivos fundamentais em qualquer projeto de sistema de temperatura. O elemento sensor de temperatura possui uma bainha hermética conhecida como poço termométrico. Tá? Daqui a pouco tem umas imagens deles, caso vocês não conheçam. Isso pode ser considerado como uma produção termicamente condutora em um recipiente ou tubo de processo, permitindo que um elemento sensível à temperatura detecte a temperatura do processo sem abrir o orifício no recipiente ou tubo. Tenta imaginar se eu tiver que medir uma temperatura, por exemplo, no forno aí, tem muitos casos disso aí, algumas temperaturas chegam a 1.200, 1.300 graus. Isso é um forninho de regeneração de ácido, por exemplo, né? E se eu tiver que tirar o sensor de temperatura, quando eu abrir, vai ter aquela câmara lá que, além dela se ela tiver com vazão no processo, além dela permitir com que haja um distúrbio no processo, né, porque vai sair, dependendo da pressão, vai sair o gás que estava lá dentro do processo para a atmosfera, ou vai entrar algum processo da camada externa, vai entrar ar frio dentro da câmara lá, porque tirou um sensor. Então, tem uma bainha, que é um receptáculo, onde você encaixa o sensor, seja ele um termorresistor ou um termopar, dentro dessa bainha, e essa bainha que tem contato com o processo. Então, lá dentro ela consegue reter a temperatura sem ter nenhuma perda de processo. A gente vai ver algumas imagens aqui, tá bom?
Aqui já tem uma imagem aqui, né? Os termopostos são extremamente importantes para instalação de um elemento de temperatura, seja um RTD, um termopar, um termômetro, etc., seja substituível sem despressurizar o processo. Então, aqui a gente tem, olha, esse é um termômetro, tá? O elemento sensor dele é esse material cinza aqui que está descendo, chegando aqui, ele percebe a temperatura nas suas arestas aqui, só que ele não é ligado direto ao fluido do processo, tá? Aqui a gente tem um termopoço, que é uma estrutura que ela consegue captar a temperatura do processo e o nosso sensor, ele consegue tocar no fundo dele aqui, ó, tá? E fazer por condução, tá? Essa coleta da temperatura. Ele conduz, ele pega a temperatura do fluido, o termopoço pega, tá? O elemento, o material do termopoço aqui é um material excelente condutor de temperatura, e ele vai transferir a temperatura para a parte interna, que não tem, né? Ele é hermeticamente fechado, então essa parte interna do termopoço aqui não tem o fluido, então se eu abrir aqui não vai vazar o fluido de processo, seja um gás também é a mesma coisa, tá? Mas eu tenho condição de ter a coleta da temperatura aqui, tá? Isso facilita bastante para essa característica de medição, tá? Quando a gente faz a medição de nível, normalmente a gente precisa ter contato, a não ser que a gente tenha uns outros tipos de sensores, mas aí você tem registros, tá? Para temperatura você não tem um registro. Aqui a gente tem uma imagem de um poço termométrico real. Observem aqui a estrutura dele, né? Esse aqui é feito de aço inoxidável, tá? Mostrando todo o comprimento do poço termométrico. Então, aqui dentro aqui vai estar o fluido ou o gás do processo que vai ser medido a temperatura. Aqui ele é, nesse caso aqui, esse aqui é rosqueado no processo e o elemento de sensor de temperatura vai vir e vai rosquear aqui na ponta aqui. Aqui uma visão de outro ângulo, né? Então o sensor vai adentrar nessa câmara aqui e chegar até lá no fundo, né? Aqui a gente tem a fotografia no campo termômetro real, tá? De aço inoxidável, mostrando a extremidade onde o dispositivo sensor de temperatura é inserido. Então, ele vai ser inserido aqui. É um acessório muito importante para a medição de temperatura. E aqui a gente tem aqui, tá, um RTD, um resistor dependente da temperatura, que esse dispositivo azul aqui tá completo, tá? Ele tem a cabeça de conexão aqui, esse aqui é de 4 fios, né? É, e posto termômetro. Então ele já está aqui, o posto termômetro está aqui, o RTD já vai vir encaixar aqui, chegar no ponto lá. Esse processo aqui, esse posto termométrico que ele estaria no processo. Aqui a gente está com os dois na bancada aqui para facilitar a interpretação. Aqui essa imagem que já mostra um RTD instalado num posto termométrico na lateral de um freezer comercial. Então aqui eu tenho um freezer comercial, preciso controlar a temperatura lá dentro dele lá, ok? E o RTD fica aqui do lado de fora. Tá? Então, quando tirar o RTD aqui, não vai estar uma comunicação com a atmosfera aqui com a temperatura do interior do freezer, ou seja, você não vai perder carga de processo, lá é uma carga térmica negativa, e se abrisse o processo aqui, entraria ar quente lá. Além disso, normalmente esses freezers aí, eles trabalham com alimentos, né? Eu corro o risco de que a instrumentação contamine o material, tá? Ou seja, o instrumentista que vai estar trabalhando aqui pode vir a contaminar o material alimentício que tem lá dentro, pode ser também um produto farmacêutico, tá? E aí evita essa conexão, tá? Facilita o processo. Aqui nós temos o transmissor aqui ao lado aqui, né? Então, o RTD é o transmissor, o RTD, o poço e o processo. Então, essa é a questão da instalação também, aqui já dá para ver nesse processo aqui. Tranquilinho? Tá claro? Tem alguma dúvida?
Fique à vontade, Fábio. Só tem você aqui mesmo. Beleza, obrigado pelo retorno. Tá? Pensando no elemento sensor, né, tipos de ligação de termorresistência, tá? A gente viu na instrumentação e controle, a gente falou sobre os termos resistores e os termopares, né? No caso de termorresistência, né, as conexões adequadas para os três tipos de sensores RTD. A gente tem os de 2 fios, de 3 fios e de 4 fios. Há um transmissor configurável pelo usuário, são mostradas nas seguintes ilustrações. Aqui eu tenho um RTD de 2 fios, aqui um de 3 e aqui um de 4 fios. Tá? Conexão do transmissor com 2 fios. Tá? Se ele for só 2 fios, vai ligar no terminal 2 e no 3. Isso aqui é o ponto de conexão do transmissor de temperatura. Todos os transmissores de temperaturas inteligentes, eles têm os 4 pontos de conexão que eles permitem eu fazer as conexões dos RTD de 2, 3 e 4 fios. Tá? Aí facilita o processo. Se o meu RTD for de 3 fios, tá? Eu vou ter os dois que vão medir a resistência, que vão estar no 2 e no 3 mesmo, e o terceiro fio vai estar no 1. Boa noite, Dena. Tudo bem? Tá? Então, há 3 fios, uso o 2 e o 3 como principal e o 1 como compensação de distância. Tá? Que, na realidade, é o resistor, tá? Todo resistor só tem um terminal, né? Reativando a memória de vocês sobre a questão do RTD, é um resistor dependente da temperatura. Tá? Esse resistor fica no processo e a alteração da resistência dele, que ele é o PT100, é em função da temperatura. Então, o PT100, por exemplo, tá a resistência de 100 ohms a 0 graus. Só que o cabeamento dele até o transmissor, sim, Fábio, o, o PT100, voltando um pouquinho aqui, ele é um. Ele tem uma tabelinha para ele, você acha fácil se você não conseguiu ela na instrumentação, tá? Ele tem a resistência de 100 ohms a temperatura de 0 graus. Então, por isso que é PT100. E a resistência varia de acordo com a variação da temperatura. Ela tem uma variação linear, aí você tem uma tabelinha que você faz isso, e essa mesma tabela que a gente tem para comparar, que é uma verdade absoluta, ela já está na memória do transmissor inteligente. Então, de acordo com o resistor que ele medir, ele já sabe a temperatura. Ele é um sistema microcontrolado, então ele já faz isso. Só que o problema, que é a origem da sua pergunta, é a distância entre o sensor, o termorresistor e o transmissor. Porque o cabeamento que vai levar esse resistor do sensor até o transmissor, ele já possui uma resistência. E se essa resistência interferir no processo, vai interferir na temperatura. Okay? Essa é a correlação de 2, 3 e 4 fios. Aí, para a distância muito próxima, igual nessa imagem anterior aqui, 2 fios é suficiente. Ou a quantidade da resistência do cabo daqui até aqui, pela essa foto, é muito pequena. À medida que a resistência vai aumentando, aí eu tenho um segundo e um terceiro cabo que eles ajudam na compensação dessa resistência. Como é que é feito isso? Tá? Eles aplicam um potencial elétrico para medir o resistor. Né? Medição de resistência é aplicar um potencial elétrico conhecido, medir a corrente, aplica a lei de Ohm. Então, eles descontam a corrente que circula nos terminais periféricos, que é o 1 e no 4 do resistor. Tá? Já tem lá dentro um instrumento super inteligente, né, microprocessado, que ele consegue fazer essa compensação. Na hora que eu for fazer a instalação ou configuração desses transmissores aqui, eu vou falar com ele, né, que esses transmissores aí, eles trabalham eles podem vir a trabalhar com RTD, com termopar,
ou com termorresistor ou com termopar. Aí eu vou falar com ele que eu vou trabalhar com o termorresistor. Ele vai me perguntar qual termorresistor, que o PT100 é o mais famoso, mas a gente tem o PT50, PT500, PT1000, tem vários termos resistores, tá? Aí eu escolho o termorresistor, ele me pergunta como vai ser a conexão, se vai ser a 2, a 3 ou a 4 fios, ok? Aí eu informo para ele qual vai ser a conexão e aí o resto ele faz sozinho, tá? A vantagem do transmissor inteligente é essa, que ele faz todas essas compensações para a gente. Bom que você entendeu, tá? Os fios que excedem os 2 fios do resistor são para compensação do comprimento do cabo. É isso que você perguntou. Tá? A resposta simples é para compensação da resistência do cabo. Mas aí eu dei uma voltinha para ficar mais claro, tá bom? Então, sendo 2 fios, com certeza vai estar bem próximo do transmissor. A 3 fios já é uma distância, e você tem que pegar o manual do transmissor, tá lá no manual do transmissor, se for um SMAR, um TT302, a gente chega lá e verifica quais as indicações para isso. Tá? E também o quanto que eu quero de precisão, né? Que às vezes eu posso usar uma distância grande, mas o que os 2 fios, não, 2 fios, aí se eu tiver a precisão que ele vai me dar aí com 2 fios ou com 3 fios, melhor deixar 2 fios. Não precisa tanta precisão assim para o processo. Isso depende muito do processo. Tá? A 3 fios, o de 3 fios vem o 1, 2 e 3, e a 4 fios, tá? Ele vem cá e faz a compensação, tá? Só para dar mais um detalhe, né? Com 3 fios, ele mede um valor de corrente e pressupõe que a resistência do cabo 2 é igual à resistência do cabo 3 e faz essa análise. Com 4 fios, ele faz uma conta para o cabo 2 e outra conta para o cabo 3, para ficar mais preciso ainda. Essas são as três variações de instalação dos sensores RTD para 2, 3 e 4 fios. Ficou claro, gente? Bem, né? Pode falar, fica à vontade. Boa noite. Bom, então, tocando o barco. É extremamente importante observar que as conexões comuns mostradas pelos símbolos nos sensores RTD de 3 e 4 fios representam pontos da junção do sensor transmissão, tá? Terminais em ponte, pelo técnico no momento da instalação, e não jumps interno do transmissor. Tá? O objetivo dessas formas diferentes dos circuitos de tipo RTD de 3 e 4 fios é eliminar erros devido à queda de tensão nos fios que transporta corrente, e isso só pode ser realizado se os fios do sensor se estenderem até o próprio RTD. A ligação inadequada do sensor ao transmissor pode gerar um erro de medição causado pelo desequilíbrio da resistência nos fios de interligação, levando a indicações de temperaturas incorretas e falsas. Lembre-se que o objetivo de uma conexão de RTD de 3 ou 4 fios é evitar imprecisões causadas por quedas de tensão nos fios que transportam a corrente. A única maneira de fazer isso é garantir que os fios de detecção sem corrente se estenda dos terminais do transmissor até o próprio sensor. Dessa forma, o transmissor é capaz de olhar além das quedas de tensão dos fios e transportar a corrente para ver a tensão reduzida apenas pela própria RTD. As ilustrações a seguir mostram as maneiras corretas e incorretas de conectar um RTD de 2 fios a um transmissor de 3 fios. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um RTD que ele só vem com 2 fios. Aí eu tenho que fazer a conexão dele, mas como eu quero fazer essa compensação, eu vou acrescentar o terceiro fio. Esse terceiro fio ele tem que partir lá do sensor até chegar no transmissor.
Eu não vou simplesmente, Geraldo, eletricamente falando, olha, o 1 está conectado no 2, eu faço um jump daqui para aqui. Se eu fizer o jump daqui para aqui, eu perdi essa compensação, porque a corrente ela vai passar do 2 para o 3, não vai ter corrente no 1. O 1, ele só vai detectar a diferença de potencial. Aí essa é a questão, tá? Os jumps colocados nos terminais do transmissor anulam o objetivo dos recursos do terceiro e quarto fios no transmissor, diminuindo seu desempenho para uma conexão sistema dois fios. Tá? Essa é a maneira correta, e essa maneira aqui, ó, tá? Peguei o de dois fios, liguei no 2 e no 3. Eu tenho que fazer uma compensação ligando um no 2. Não é ligando um no 2, é ligando um a um cabo até chegar lá no RTD. Ele tem que ter o mesmo comprimento do cabo do 2 para chegar no RTD. Essa é a maneira correta de fazer a ligação de dois fios. Se for para quatro fios, vai só dobrar o outro também. Que é essa condição aqui, ó, tá? Quatro fios tem que vir os dois aqui e os dois aqui, tá? E não um jumping do 1 para o 2 e do 3 para o 4. Que aqui, fazer essa conexão aqui e ligar ele como os de dois fios é a mesma coisa. A melhor solução para o cenário de RTD de três fios e quatro e cabo de quatro fios inclui a configuração do transmissor para a entrada de RTD de três fios e o uso real dos quatro terminais mostrado à esquerda. Tá? Então, eu tenho aqui de três fios, ok? E vou gerar o quarto fio para ele. Ou a manutenção do transmissor configurado para entrada RTD a três fios e não o uso do quarto fio do cabo mostrado à direita. Tá? Então, aqui a gente tem um de três fios ligado como três fios. Se eu quiser pegar um três fios e configurar ele para quatro, eu tenho que fazer essa forma aqui, que vai dar a mesma coisa. Calibração de transmissor de temperatura do tipo RTD, tá? Equipamento necessário, um transmissor de temperatura, tá? Uma fonte de alimentação de 24 volts, um multímetro digital, caixa de década de resistência, tá? Aí a fórmula para calibração, tá? A resistência na temperatura, tá? É igual a R0 mais temperatura vezes o alfa, tá? Para um RTD de, por exemplo, PT100, o alfa é 0,385, tá? Então a resistência zero é 100 ohms. Então a resistência na temperatura, por exemplo, resistência a 0 graus, tá? A resistência a 0 graus é o R0 para o PT100 é 100 vezes o alfa vezes o 0 grau. Então vai dar 100 graus. À medida que essa temperatura for aumentando aqui, a resistência vai aumentando. À medida que a temperatura for diminuindo, ela vai diminuir aqui. Então, é assim que faz essa conta. Hoje a gente não faz essa conta, o instrumento já faz isso para a gente. Mas se eu quiser conferir, eu faço essa conferência aqui. Aqui nessa imagem aqui, a gente tem um instrumento aqui que é um calibrador de temperatura, tá? Um equipamento, ele já está todo microprocessado. Ele tem um poço aqui, ó, esse aqui é um poço, onde nesse poço aqui eu vou inserir o sensor de temperatura que eu estou fazendo a calibração. Para esse poço aqui, ele gera a temperatura para mim. Então, se eu quiser, por exemplo, a temperatura de 30 graus, eu venho cá, digito 30 aqui, ele vai colocar os 30 graus lá, vai me avisar quando tiver 30 graus para me fazer a calibração. Tá? Eu tenho um sistema que gera a temperatura para me calibrar o sensor. Para calibrar o transmissor, eu não preciso gerar a temperatura. Aí eu posso, se for um RTD, inserir resistor, se for um termopar, inserir tensão. Mas para me calibrar o sensor, tá? Seja ele um RTD ou um termopar, tá? Eu tenho que fazer esses testes aqui para verificar se eles estão corretos. E eu preciso desse instrumento aqui. Procedimento de RTD, a calibração de transmissor de temperatura, né?
removo o elemento de temperatura, um RTD do transmissor. Então, vai desligar o RTD do transmissor, conecto os instrumentos conforme o circuito, conforme o circuito mostrado na figura aqui, ó. Aí eu tenho aqui a fonte de tensão, que é o 24 volts, vou ligar aqui, esse é o transmissor mais e menos dele aqui, através do resistor de carga, que é o 240 ohms, e vou ligar aqui meu sensor PT100 de 3 fios nas conexões aqui. Pela equação, podemos observar qual será a resistência do RTD em temperatura específica. Exemplo, um transmissor de temperatura com range de menos 0 a 200 graus centígrados, para uma temperatura de 50 graus Celsius, qual será o valor da resistência? A gente pegar a fórmula aqui, ó, a resistência na temperatura de 50 será o R0, que é 100, mais o 0,385 vezes a temperatura de 50. Então, a temperatura de 50, o R0 é 100 ohms, o alfa 385. Eu vou lá 100 mais 0,385 vezes 50, 119,25 ohms. Então, para 50 graus, a resistência do meu termoresistor deveria ser 119,25 ohms. Assim, pela equação, podemos encontrar os valores de resistência para a calibração de 5 pontos, que é 4 mA, 8 mA, 12 mA, 20 mA, 16 e 20 mA. Tá? A temperatura é 0, 50, 100, 150 e 200. Né? De 0 a 200 o range dele. Então, a resistência de 0 é 100 ohms, para dar 4 mA. A resistência para 50 ohms foi calculada lá 119,25. Se eu fizer os outros cálculos aqui, eu vou encontrar esses valores aqui, ó, 138,5, 157,75 e 177 para 20 mA. Então, esses serão os valores de que o termoresistor vai ter que apresentar para essas temperaturas e o transmissor vai ter que registrar esses valores de corrente. Ao definir esses valores de resistência usando um gerador de resistência padrão, podendo ser a década de resistência ou os modernos geradores de unidades, sendo aplicado o sinal de entrada no transmissor, devemos encontrar o valor de corrente em miliampere correspondente ao multímetro. Alterando os valores gerados conforme os valores correspondentes de 0 ao span do transmissor, podemos fazer a calibração de 5 pontos. Caso os valores não correspondam, repita o passo até que o erro fique dentro da precisão do instrumento. Caso não atenda, o instrumento deve ser substituído. Padrões e dispositivo para calibração de temperatura. Né? Calibrador de temperatura possibilita a medição e a geração de sinais utilizados em instrumentação e controle de processo. Tá? Aqui a gente tem um exemplo da Presys, tá? Calibrador de temperatura, o modelo dele é TC502, a gente tem um manual técnico para ele, né? Identificação das partes, né? Um tecladinho aqui, todo digital ele, injeção de sinal, um display, tá? De cristal líquido, e os terminais de entrada e saída para fazer as conexões aqui. Observe que tem bastante terminais aqui, porque ele é bem polivalente, né? Então, ele tem vários tipos. Ele tem para o RTD de 2 terminais, de 3 terminais, de 4 terminais e para o Thermopower. Ok? Então, esses 2 primeiros aqui são para o Thermopar. E vai seguindo esse primeiro com esse, é o RTD de 2 terminais, tá? De 3 terminais e terminais 4. Aqui a gente tem as características nele, só de disposição, né? Para me medir milivolts nele aqui, que é a medição, ele vai vir cá, eu vou colocar uma fonte aqui, ele vai medir. Para me medir um termopar, eu ligo o termopar aqui, nesse ponto aqui, ó, e ele vai indicar lá no display lá o valor que está indicando, que está sendo produzido pelo termopar em função da temperatura. Tá?
para medir resistência do RTD a 2 fios. Observe que o primeiro é aqui, tá? E o segundo é cá no 3 aqui, ó. Ok? E tem que fazer uma conexão no jumper daqui para aqui, ó. E outro daqui para cá. Tá? Eu tenho que fazer esses jumps aqui, tá? Ok? E fazer a conexão. Na realidade, o que acontece? Você liga sempre no 2 e no 3, né? Ele que ligou no 3, ligou no 1, correto? Mas na realidade é sempre o 2 e o 3 aqui, o resistor, ok? E faz essa conexão. Se for de 3 fios, observe que ele também fez a conexão do 1 com o 2, tá? Um do outro terminal vem no 3 e o outro terminal vem no 4. E para 4 fios, o resistor aqui ficou do 2 para o 3, tá? Um terminal de compensação vai para o 1, o outro terminal de compensação vai para o 4. Então, você já tem aqui os esqueminhas de conexão para fazer as conexões de termorresistores de 2, 3 e 4 fios, do termopar e até mesmo medir tensão, para fazer a medição de tensão em milivolts, tá, gente? Aí, e é bem tranquilo o uso dele. Banhos térmicos, tipo bloco seco, né, realizam funções para as quais seriam necessários 3 instrumentos distintos. Esse equipamento aqui, aquele que eu estava mostrando antes, né? A gente tem aqui para medir o transmissor, tá? Esse painelzinho dele aqui é esse ponto de conexão dele aqui, ó. Ele já tem os displayzinhos aqui, né? Esse aqui é aquele lá, é o mesmo presses lá com o banho térmico. Tem ele sem o banho térmico e com o banho térmico, para fazer as conexões. E o transmissor aqui. Os calibradores produzem os valores de temperatura no bloco de prova, de forma a possibilitar a calibração de termopares, termorresistência, termômetro de vidro, termostato, até termostato a gente faz, porque é para saber que momento que ele está abrindo ou fechando o contato. Oferece a possibilidade de medir sinais gerados por termopares, termorresistências e termostatos que estão sendo calibrados. Possibilidade de realizar calibrações automáticas. Como é que seria essa calibração automática? Aqui você vem cá e você consegue programar ele para ele gerar as temperaturas, aquelas temperaturas que a gente calculou aqui na tabela aqui. Eu posso colocar para programar ele para gerar essas temperaturas aqui. Ele avisa, eu coloco essas 5 temperaturas aqui e ele me avisa quando chegar nela para estar olhando as correntes. Isso é interessante, Pacas. Possibilidade de realização de calibrações automáticas, sensores de temperatura padrão, é, como termopares e termorresistência. A gente tem aqui diversos elementos que pode estar sendo usado nele. Tá? Esses equipamentos de calibração são bem caros, tá, gente? Não são baratinhos, não. Mas é lógico que é caro para nós, né? Se a gente for trabalhar, isso aí. Várias empresas que que compram a planta lá, comparado ao valor da planta com o valor dos instrumentos que vai trabalhar lá, um valor ínfimo. Aqui a gente tem o equipamento de banho térmico, que é utilizado para comparação de sensores em meio líquido agitado, né? Então, esse aqui é seco e esse é em meio líquido. A década resistiva, né? Como os termorresistores, eles variam a resistência em função da temperatura, e você quer calibrar apenas o transmissor, tá? E você não tem um variador de temperatura lá, você faz os cálculos dos resistores conforme a gente fez lá atrás, lá, e faz a inserção dos valores dos resistores com aqueles valores para medir a resposta do transmissor. Tá? Então, a gente tem esses equipamentos chamados de década resistiva, é um equipamento usado para simular valores de termorresistência na calibração de instrumentos de temperatura. Então, aqui a gente tem aqui o valor da resistência que vai estar aqui e você insere os valores aqui, ó, através dos potenciômetros aqui, então, com bastante precisão, né? Então, aqui você tem essa década aqui, ó, os valores aqui, ó, valor vezes 10. Então, o número que está aqui, ele vai para 10, esse aqui já vale para 100. Aí você soma os valores que você ajustar aqui
ele vai dar o valor da resistência aqui. Tem esse modelo aqui também que é por Deep Switch, né? E você vai, cada vez que você levantar um Deep Switch desse, você está somando os valores dos resistores. Aí você tem aqui os resistores desse ponto aqui, o ponto de aterramento, e se você quiser, por exemplo, um resistor, vamos lá, aqui é um valor aqui, ó, eu quero um resistor, essa década aqui não é muito, eu quero um resistor de 120 ohms, por exemplo, né? Eu ativo o de 100 e o de 20 aqui. Então, eu insiro 100 mais 120, eu quero 122, 100 mais 20 mais 2, tá? Então, é só fazendo as somas aqui. É lógico que esses aqui são mais baratos, mas a capacidade que ele tem de entregar um valor igual ao que eu calculo é muito baixa. Esse anterior aqui, tá? Lógico, o custo dele, investimento para ele é maior, mas ele tem uma flexibilidade melhor para trabalhar na calibração. E aqui eu tenho esse modelo aqui é similar a esse aqui. Então eu vou apertando os botãozinhos aqui, ele vai aumentando, o valor que indicar aqui é o valor da resistência que vai estar nesses pontos de conexão que é aqui, ó, preto para vermelho aqui. Aí já facilita. Isso aqui é bem mais prático para trabalhar, ok? Para trabalhar na calibração. Aí eu já venho cá, se eu quiser o 120, eu vou apertando aqui para cima, que aumenta, para baixo diminui. Eu ponho 120 aqui, tá? E então é de X1 a X10K. Então ele vai de 1 ohms a 10 quiloohms, o valor da resistência dele. Tranquilo, calibração de temperatura? Alguma pergunta? Falem comigo. Isso aí vocês devem ver melhor nas aulas práticas, né? Dependendo da infraestrutura que vocês têm. Em Contagem deve ter uma estrutura muito boa aí. Aqui em Patinga, minha resistência de década é desse modelo aqui, ó. Ah, então é bem elementar, não tem essa poderosa aqui não, tá? A gente tem só os calibradores aqui, o calibrador do transmissor, que dá para fazer as configurações dele tudo automático, como ele é inteligente. O banho térmico a gente não tem. A gente consegue fazer na aula, a gente simula, tá, a calibração do transmissor, não do sensor. Do sensor a gente não tem como verificar. A gente vê o valor que tem. Mas, por comparação, a gente tem uma planta que aquece, mas não ao ponto que a gente quer, tá, nas nossas aulas. Valeu, Fábio, pelo retorno. A gente vai falar um pouquinho agora sobre startup de equipamentos e dispositivos, né? Tá? Todos os equipamentos e dispositivos estão montados e condicionados do campo. Podemos iniciar o startup do equipamento. Relembrando, né, dentro da implementação de equipamentos e dispositivos, a gente falou lá desde das etapas do projeto, lá da documentação do projeto, recebimento de equipamento, aí já vem a montagem, falamos sobre a montagem, e agora já está tudo montado, foi tudo feita a instalação mecânica, as conexões elétricas, e agora a gente tem que startar, né? Energizar para pôr para funcionar a planta. Tá? É nesse momento aqui que a gente está falando de startup de equipamentos e dispositivos. Tá? É, o objetivo é fazer a transição tranquila entre os testes finais e o início de operação definitiva do equipamento. Então, tem que deixar ele do jeito para funcionar em conjunto, individualmente e em conjunto. Primeiro é verificado individualmente, para depois verificar todo o conjunto, toda a planta. Comissionamento, né? O termo comissionamento, traduzido do latim, significa confiança. Se eu já fiz o comissionamento, então eu tenho confiança. Em nossa área de implementação de equipamentos e dispositivos, dizemos que um ativo comissionado está preparado para cumprir a sua missão. Então, se eu fiz o comissionamento de uma instalação, tá? É porque ela está preparada para ser energizada. O conjunto de habilidades e práticas empregadas que tem início na fase de projeto e continua até o startup de uma nova planta ou de um equipamento. Várias pessoas participam do processo de comissionamento. Um exemplo de comissionamento bem básico, né? A gente faz uma passagem de cabos aí de 300, 400 metros para gerar
uma determinada informação do sensor, qualquer coisa lá, tá? O cabo passou por tubulação, entrou em canaleta, bandejamento, tudo. Antes de eu fazer o teste com equipamentos, de eu fazer a conexão, eu vou comissionar esse cabo, né? A técnica que a gente usa, a gente vai omegar esse cabo, né? Eu vou fazer primeiro o teste de continuidade, né? Eu de um lado, alguém da outra ponta lá, né? Se são, por exemplo, 3 cabos, né? A gente numera os cabos lá que foi separados, sei lá, por cor, alguma coisa, um processo lá, ou a gente vai ter que identificá-los e numera os cabos 1, 2 e 3. Os cabos identificados como 1 e 2, aí com radinho ou celular, hoje o celular é mais fácil, né? Ó, eu mexo de um lado, o cara opera do outro, tá? A medição vai ser comigo, né? Então, interliga, fecha o 1 com o 2. O cara vai lá e faz a conexão do 1 com o 2. Eu vou ver mesmo a resistência do 1 com o 2 aqui. Eu estou medindo toda a resistividade do cabo, indo e voltando, para ver se ela está dentro da tolerância, se o cabo se ele não está interrompido, se ele deu continuidade. Aí, agora solta 1 com 2, fecha o 1 com 3. Faço a mesma medida, faço o 2 com 3, ou seja, testei os 3 cabos. Agora solta as pontas aí e fica longe da ponta, isola as pontas. Eu vou aplicar tensão aqui para me medir a resistência de isolamento. Vou pegar o megômetro, vou ajustar lá, dependendo da aplicação, lá para 500 volts, baixa tensão, né? Teste com 500 volts e vou aplicar e vou medir a resistência de isolação. Eu vou gerando, vou preenchendo o relatório. Isso aí eu fiz o comissionamento desses cabos. Ok? As práticas de bom comissionamento devem ser exercidas pelos gestores responsáveis pela obra. Tá? O comissionamento tem que ser eficaz, elaborar um plano de comissionamento em todas as etapas, documentar todas as fases do comissionamento, se for medir, for megar os cabos, documentar que foi feita a megagem, quanto que foi encontrado de continuidade, quanto que foi encontrado de resistência de isolamento, criar um cronograma de comissionamento, né? Vamos lembrar que a gente acabou de montar um processo, agora qual o cronograma de comissionamento, né? Então, é de acordo com o cronograma de montagem, aí você vai fazendo o comissionamento, né? Elaborar um organograma das pessoas envolvidas no comissionamento, né? Porque você não precisa colocar uma única pessoa para fazer todo o comissionamento, que vai demorar muita coisa, mas você pode estar dividindo isso aí. E também outro detalhe que é interessante aí verificar no comissionamento é a questão de equipamento, né? Você não vai ter tantos megômetros quanto tiver em equipe. Às vezes você pode colocar uma equipe para trabalhar com megômetro, outro com outros tipos de calibradores, outros instrumentos, e vai fazendo circular a malha para você ter um bom rendimento. Além disso, você vai fazer o cara trabalhando com um instrumento só, com uma lógica de comissionamento só, fica mais fácil para ele trabalhar, ele vai ter um resultado melhor do que toda hora ele tá trocando de instrumento, ele pode se equivocar em alguma parte, é algum processo. Estipular que as pessoas envolvidas em comissionamento sejam qualificadas, ou seja, tem que saber fazer o comissionamento, né? Envolver a operação nas fases, envolver a operação nas fases de comissionamento, a operação de processo, né? Você tem a operação e manutenção. O processo de operação, muitas vezes você tem que abrir válvula no comissionamento, abrir e fechar a válvula, as válvulas de controle de processo, fazer leitura de temperatura, fazer todos esses processos. Eu estou na sala de operação, eu sou um operador, e eu vou estar trabalhando junto com quem está fazendo comissionamento nas medições, para fazer os testes. Envolver fornecedores de equipamento no comissionamento, né, com as características do comissionamento, empregar técnicas de garantia de qualidade, né, usar corretamente o instrumento, usar o instrumento certificado para tal, entre outras. Condicionamento. Já foi feito o comissionamento, né? O condicionamento é preparar a planta para operar e providenciar as condições de sua operação. O conjunto de atividades de preparação que checa a conformidade física dos dispositivos, a fim de deixá-los em condições de operar, testando todo o sistema de modo como ele foi projetado. Fase que antecede o startup, pois todos os equipamentos são testados individualmente.
Aí eu vou estar testando no condicionamento as malhas individualmente, né? Já fiz o comissionamento, aí agora eu vou testar para ver se a válvula está abrindo, se o sensor está indicando a temperatura correta. Não se pode aceitar que no momento da partida o motor esteja girando ao sentido contrário, no sentido de fluxo, ou o sentido de fluxo da válvula esteja invertido, ou ainda que haja um vazamento na conexão. Na hora de partir o processo, imagina lá tem uma bomba de sucção, por exemplo, e fez as conexões, o motor testou só se o motor está girando, mas não testou o sentido de giro, né? Caso vocês não saibam, as bombas de sucção, por exemplo, elas têm um sentido correto de giro para elas poderem trabalhar. Ela tem que puxar num sentido e empurrar no outro. Tá? Se ela empurrar onde ela devia puxar e sugar de onde ela devia empurrar, não vai dar certo. E essas bombas, a grande maioria, se elas trabalhar com sentido invertido, elas vão danificar. Tá? A mesma coisa as válvulas de processo, essas válvulas de controle de fluxo, tá? As FY. Elas têm um sentido, vem bem impresso nela, não sei se vocês lembram, acho que lembra, deve lembrar assim, vem impresso nela o sentido que elas devem do fluxo que passa por elas, porque senão elas não controlam no sentido correto, tá? Então, vocês fazendo esses testes aí. Aqui tem uma imagem de um rapaz fazendo algum teste de conexão, comunicação. Startup. A startup, né? Start é início, né? Iniciar para cima, né? Iniciar o processo operacional de uma nova planta ou um novo dispositivo operacional. A startup é começar a produzir, tá? Para evitar imprevisto, startup deve ser feito de forma correta. Para que isso ocorra, é importante que o comissionamento e o condicionamento sejam bem planejados por pessoas qualificadas. Então, já fez todo o comissionamento das conexões elétricas, tudo, o condicionamento, verificou que todos os instrumentos, as malhas estão corretamente funcionando, e agora é dar o startup, pôr para funcionar. A gente tem a questão da documentação, né? Depois que pôs para funcionar, aí você vai testar, mesmo com o condicionamento tudo ok, tá? Você tem algumas variáveis no processo que tem, às vezes tem que fazer algumas correções, né? Quando o sistema tem os controles PI, PID, tá? Aí tem que ajeitar os parâmetros de acordo com o funcionamento, tem alguns detalhes a mais para fazer durante o startup. Tá? Mas as malhas já estão funcionando, aí você vai ter que acompanhar todo o processo. E depois que teve o startup, é a documentação, né? Ao final da obra deve ser entregue um book, um livro, tá? Ao pessoal da manutenção e operação. Nesse material devem constar, no mínimo, os seguintes documentos atualizados, né? Isso é feito para a empresa, né? Memorial descritivo, fluxograma, nós falamos de todos deles logo no início, né? Folha de dados, diagrama lógico de intertravamento, diagrama das malhas, típicos de montagem, certificados de calibração, isso é importante, né? Isso aí eles vêm lá da questão da implantação e do condicionamento, certificados de teste, documentos de atendimento das NRs, arquitetura de sistemas, CSLP, SCCD, entradas e saídas, IHM, toda essa estrutura aí, lista de cabo, instrumentos, manuais emitidos por fabricantes, relatórios de ensaios realizados, se for necessário, e análise de risco, né, para o processo. Então, você tem que prever tudo isso aí e já está entregando para o processo. Dúvidas, perguntas? Falem comigo. Ficou claro, Fábio? Denner, alguma dúvida? Que bom. Vou encerrar a gravação aqui, mas vou continuar com a sala aberta aqui. Se precisar de alguma dúvida, algum, alguma sugestão, qualquer coisa, vocês ficam à vontade. Tá?
Lembrando que abriu a atividade 2, tá? E até dia 6, tá? Esse material dessa aula aqui, assim como o link para gravação, eu vou disponibilizar na plataforma para vocês. Assim que o sistema liberar aqui para mim, eu já ponho, tá? Então, uma excelente noite a todos, tá? E quaisquer dúvida, pode mandar mensagem ou pôr lá no fórum que a gente tenta ajudar uns aos outros aí. Obrigado pela participação. Tudo de bom para vocês e até semana que vem.